Apenas na nossa galáxia, a quantidade de estrelas que existem é de aproximadamente 100 bilhões. E se formos contar com todas as galáxias do universo, que são cerca de 2 trilhões, esse número aumenta para 6 trilhões de estrelas existentes no universo. Esse número se refere exclusivamente para as estrelas. Contudo, no universo existem inúmeros outros objetos astronômicos. Mas você sabe qual é o objeto mais esférico do universo dentre todos os conhecidos até hoje? Seja bem-vindo à Hora da Química, meu nome é Ana Graciele e nesse vídeo eu vou falar sobre o objeto mais esférico do universo. O formato geral que encontramos nos corpos celestes é um formato que tende ao esférico, ao redondo. Isso para planetas e estrelas. Mas existem exceções para certos grupos como galáxias, por exemplo. Esse formato se dá devido a vários fatores, a depender do corpo que está sendo observado. Mas especificamente para as estrelas e planetas, esse formato tende ao esférico devido à força gravitacional que tende a puxar toda a massa para o centro. Para se ter uma noção como isso acontece, vamos citar o exemplo do nosso sistema solar. Antes dele possuir esse formato que conhecemos atualmente, ele era um grande aglomerado de poeira estelar, que chamamos de nebulosa. E a força da gravidade começou a atuar sobre essa grande massa, que com o tempo se transformou em um disco que chamamos de disco protoplanetário. Isso porque toda a massa ficou em formato de disco, e nessa fase a gravidade continua atuando até comprimir toda a massa e formar os planetas, assim como todos os outros astros do sistema solar. O nosso Sol foi aquele que mais recebeu massa, se tornando a estrela do nosso sistema, com 99,8% de toda a massa presente no sistema. Se você quiser saber mais sobre o tema, temos no canal um vídeo que se aprofunda mais sobre as fases de formação do nosso sistema solar. A forma arredondada dos astros não depende exclusivamente da gravidade, pois se assim fosse, todos os asteroides eram redondos. Mas o arredondamento também depende da massa. Alguns asteroides não são esféricos, e isso deve-se ao fato de que asteroides são um resto de massa que não sofreu influência gravitacional o suficiente para se transformar em astros maiores. Porque a massa restante é tão pequena que não consegue exercer uma gravidade forte o suficiente para chegar a uma forma esférica. Em outras palavras, eles não vencem a resistência do próprio material. Por exemplo, existem asteroides que não passam de 1 km de diâmetro, enquanto astros maiores como o nosso planeta têm 12.756 km de diâmetro. O outro fator que é mais relevante do que a massa é a rotação do astro. Isso é um fator de importância porque quando um astro rotaciona, ele tende a ser mais achatado nos polos, por causa da força centrípeta. Para você entender melhor, imagine um carro passando por uma curva em alta velocidade. Quando ele passa, o corpo tende a ser jogado para o lado, e quem sente isso é quem está dentro do carro. Essa sensação você com certeza já passou alguma vez na sua vida. Da mesma forma que uma pessoa é jogada para o lado em um eixo de rotação por conta da velocidade da curva que o carro está passando, o mesmo ocorre nos astros. Quanto maior a velocidade do eixo de rotação, mais a massa tende a ir para os lados, e isso causa um achatamento do astro. Agora que você sabe um pouco sobre como o astro adquire seu formato, é aqui que entra o astro mais esférico conhecido até o momento no universo, a estrela Kepler 11145123. Essa estrela está localizada na constelação do Cisne, a cerca de 5.000 anos-luz de distância da Terra. Se você pensou que ela possui o formato mais esférico encontrado por conta da sua massa, você está quase correto. Porque sim, a massa influencia no arredondamento dos astros, porém, como já dissemos, ela não é o maior fator. Pois se assim fosse, poderíamos afirmar que o astro mais esférico seria a estrela que tem a maior massa, ou talvez a de menor massa, o que não é o caso. Por exemplo, se a massa fosse o principal fator, as estrelas mais redondas seriam as estrelas de nêutrons, objetos que possuem a massa tão densa que os elétrons dos átomos tendem a ficar juntos. E a Kepler 11145123 não é uma estrela de nêutrons. E se o fator fosse a menor massa, poderíamos afirmar que até os asteroides seriam os objetos mais redondos. E como já falamos, isso não é verdade. Se um objeto já tem massa suficiente para exercer uma gravidade forte o suficiente para adquirir mais massa, ele vai tender ao redondo. Quando ele tem essa massa, o único fator que vai dizer a esfericidade do astro é a sua rotação. Quanto mais lenta é a rotação, mais ele tende a ser esférico, pois quanto maior a velocidade da rotação, mais a massa dos astros tende a ser jogada para os lados. Assim como explicamos no exemplo do carro. O ciclo de rotação da Kepler 11145123 é de cerca de 100 dias, com uma taxa média de 1 km por segundo. Em comparação, a taxa de rotação do nosso Sol é de 7,189 km por segundo aproximadamente, com cerca de 25 dias para completar um giro total, o tornando bem mais achatado em seus polos em comparação a Kepler 11145123.
É estimado que o formato da Kepler, que vou abreviar aqui porque eu já tô cansado de falar 1114523, é bem mais redondo do que qualquer objeto que podemos encontrar aqui na Terra. Um outro exemplo de estrela mais achatada que o Sol e do que a Kepler é a Charnak, que tem sua velocidade de rotação em 250 km por segundo, o que faz ela ter um formato oval. A descoberta da estrela Kepler foi anunciada em 2014 pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA. E, de acordo com os estudos realizados pelos cientistas da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, a estrela Kepler 1114523 tem uma massa semelhante à do Sol, cerca de 1,07 massas solares, e uma idade estimada em 5,94 bilhões de anos. Isso a torna relativamente jovem em comparação a outras estrelas do universo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.